Bom dia, meus amados, bom dia, bom dia. Começamos aí o nosso dia, nosso devocional de número 40, né? Vivendo com propósitos. Muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Provérbios 19, 21. Davi serviu aos propósitos de Deus em sua geração. Atos do 13, 36. Viver com propósito é a única maneira de viver de verdade. Todo o resto é apenas existir. A maioria das pessoas luta contra três questões básicas da vida. A primeira é a identidade. Quem sou eu? A segunda é a importância. Significa alguma coisa? A terceira é o impacto. Qual o meu lugar nesta vida? A resposta a todas as três perguntas estão encontradas nos 5 propósitos de Deus que Deus tem para você. No cenáculo, quando Jesus concluiu seu último dia de ministério junto aos discípulos, ele lavou os pés deles, por exemplo, e disse: Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão os que praticarem. Uma vez que saiba o que Deus quer que você faça, a bênção vem quando você põe em prática o que aprendeu. Como chegamos ao fim da nossa jornada de 40 dias, você agora sabe o propósito de Deus para a sua vida e será abençoado se o puser em prática. Isso provavelmente quer dizer que você deverá parar de fazer outras coisas. Não, isso provavelmente quer dizer que você deverá parar de fazer outras coisas. Existem muitas coisas boas que você pode fazer para a sua vida, mas os propósitos de Deus são os 4 fundamentos que você precisa fazer. Infelizmente, é fácil se distrair e esquecer o que é mais importante. É fácil se desviar do que realmente importa e lentamente abandonar o curso. Para evitar que isso aconteça, você deve fazer uma declaração dos propósitos de sua vida e examiná-la regularmente. O que é uma declaração dos propósitos para a sua vida? É uma declaração que você resume os propósitos de Deus para a sua vida e você afirma com suas próprias palavras em seu compromisso com os 5 propósitos de Deus para a sua vida. Uma declaração de propósito não é uma lista de desejos. E os objetivos são temporários. Os propósitos são eternos. A Bíblia diz: mas o que o Senhor planeja dura para sempre. As suas decisões permanecem eternamente. É uma declaração que aponta a direção de sua vida. Colocar seus propósitos no papel irá forçá-lo a pensar especificamente sobre o rumo da sua vida. A Bíblia diz: saiba para onde você está indo e estará em terreno sólido. Uma declaração dos propósitos de sua vida não apenas específica para o que você pretende fazer no seu tempo, sua vida e seu dinheiro, mas também sugere também o que você não irá fazer. Provérbios diz: quem tem juízo procura sabedoria, mas o tolo não sabe o que quer. É uma declaração que define o que é sucesso para você. Ela afirma o que você acredita ser importante e não o que o mundo acredita ser importante. Ela esclarece seus valores. Paulo disse: eu quero compreender o que realmente importa. É uma declaração que esclarece suas funções. Você terá diferentes funções em diferentes etapas da vida, mas seus propósitos jamais serão alterados. Eles são maiores que qualquer função que você possa ter. É uma declaração que expressa sua forma. Ela reflete a exclusividade do que Deus lhe deu. Leve o tempo que for necessário para escrever sua declaração de propósito. Não tente completá-la de uma só vez. E não adianta tentar atingir a perfeição em seu primeiro rascunho. Apenas anote seus pensamentos conforme lhe ocorrerem. É sempre mais fácil editar do que criar.
A seguir, apresento 5 propósitos que devem ser levadas em conta, apresento 5 questões que devem ser levadas em conta na preparação da sua declaração. As 5 grandes questões da vida. O que será o centro de minha vida? Essa é a questão de adoração. Para quem você irá viver? Em torno de que você construirá a sua vida. Você pode basear sua vida em torno de sua carreira, sua família, um esporte ou um passatempo, ou até mesmo dinheiro, diversão, ou em torno de muitas outras coisas. Todas essas coisas são boas, mas não fazem parte do centro da sua vida. Nenhuma delas é suficientemente forte para mantê-lo a salvo quando a vida começar a desmoronar. Você precisa de um centro inabalável. O rei Asa ordenou ao povo de Judá que centrassem sua vida em Deus. Na verdade, o que quer que esteja no centro da nossa vida é o nosso Deus. Quando comprometeu a sua vida com Cristo, ele se moveu para o centro. Mas você precisa mantê-lo lá, por meio da adoração. Paulo diz: oro para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé. Como você sabe quando Deus está no centro da sua vida? Quando Deus está no centro de sua vida, você adora. Quando não está, você fica preocupado. A ansiedade é a luz da adversidade, que indica que Deus foi empurrado para o lado. Você voltará a ter paz no instante que você coloca de volta ao centro. A Bíblia diz: a consciência da completude de Deus dará paz a vocês. É maravilhoso quando Cristo desfaz a preocupação que está no centro da sua vida. Qual será o caráter de minha vida? Essa é a questão do discipulado. Que tipo de pessoa você será? Deus está muito mais interessado em quem você é do que no que você faz. Lembre-se, você irá levar seu caráter para a eternidade, mas não sua carreira. Faça uma lista das características que você quer trabalhar e desenvolver em seu caráter. Você deve começar com o fruto do Espírito ou com as bem-aventuranças. Pedro disse: não percam um minuto em edificar sobre o que lhe foi dado, complementando sua fé básica com bom caráter, entendimento espiritual, disciplina, alerta, paciência apaixonada, admiração reverente, amizade calorosa e amor generoso. Não desanime ou desista quando tropeçar. É necessário toda uma vida para construir um caráter semelhante ao de Cristo. Paulo disse a Timóteo: cuide atentamente do seu caráter e do que ensina. Não se desvie, não se deixe distrair, tão somente persista. Qual será a contribuição da minha vida? Essa é a questão do serviço. Qual será seu ministério no corpo de Cristo? Conhecendo sua mistura de formação espiritual, opções do coração, recursos pessoais, modo de ser e áreas de experiência, qual papel lhe seria mais adequado na família de Deus? Como você pode fazer alguma diferença? Tem a formação adequada para servir em algum grupo específico do corpo de Cristo? Paulo apontou 2 benefícios maravilhosos em cumprir seu ministério. Porque isso que vocês fazem não somente ajuda o povo de Deus que está necessitado, mas também faz com que eles façam muitas orações de gratidão a Deus. Embora você tenha sido formado para servir os outros, nem mesmo Jesus alcançou as necessidades de todos enquanto estava na terra. Você deve escolher a quem você pode ajudar melhor. Com base na sua vocação, você precisa perguntar: a quem eu desejo mais ajudar? Jesus disse: eu que vos escolhi e vos designei para irdes e produzires frutos e para que os vossos frutos permaneçam. Cada um de nós dá frutos diferentes. Qual será a mensagem da minha vida?
Essa é a questão da missão. Junto aos incrédulos, sua declaração de missão faz parte da sua declaração de propósito. Ela deve incluir seu compromisso de dar seu testemunho aos outros sobre o Evangelho. Você também deve listar as lições de vida, assim como as paixões que lhes concedeu, para que compartilhasse com o mundo. Conforme for crescendo em Cristo, Deus poderá lhe dar um grupo especial de pessoas nas quais você deverá se concentrar para alcançar. Não deixe de pôr isso na sua declaração. Se você for mãe ou pai, parte da sua missão é educar os seus filhos para que conheçam a Cristo, ajudá-lo a compreender o propósito da vida deles e enviá-los pelo mundo na missão que Deus lhe reservou. Você poderia incluir na sua declaração a declaração de Josué: mas eu e minha família serviremos ao Senhor. É óbvio que nossa vida deve reforçar e confirmar a mensagem que passamos. Antes da grande parte dos incrédulos aceitar a credibilidade da Bíblia, eles querem saber se nós temos credibilidade. É por isso que a Bíblia diz: o mais importante é que vocês vivam de acordo com o Evangelho de Cristo. Qual será a comunidade de minha vida? Essa é a questão de sua comunhão. Como você irá demonstrar seu compromisso com os outros cristãos em sua ligação com a família de Deus? Onde você irá praticar com outros cristãos os mandamentos do tipo uns aos outros? A qual igreja local você irá se juntar como membro ativo? Quanto mais você amadurecer, mais irá amar o corpo de Cristo e desejará se sacrificar por ele. A Bíblia diz: Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Você deve incluir a sua declaração, uma manifestação do seu amor pela igreja de Deus. Ao pensar nas respostas para essas questões, inclua qualquer trecho das Escrituras que fale ao seu coração sobre esses propósitos. Existem muitos neste livro. Poderá levar semanas ou meses para que você possa elaborar sua declaração de propósito, exatamente da forma que deseja. Ore, pense sobre ela, converse com amigos íntimos e medite na Bíblia. Ela poderá passar por várias redações até chegar ao seu formato final. E mesmo então você provavelmente fará pequenas alterações com o passar do tempo e à medida que Deus lhe der um maior discernimento sobre a sua vocação. Se você tem interesse em ver exemplos de outras pessoas, mande-me um e-mail e eu verei. Além de escrever uma declaração de propósito detalhada, também é de grande auxílio ter um curto anunciado ou slogan que resuma os 5 propósitos para a sua vida de uma forma fácil de decorar e que inspire você. Dessa forma, você poderá se recordar diariamente. Salomão aconselhou: será uma satisfação guardá-los no íntimo e tê-lo todas as pontas da língua. Eis alguns exemplos. Meu propósito de vida é adorar a Cristo com todo o meu coração, servi-lo com minha vocação, ter comunhão com minha família, desenvolver meu caráter como o dele e cumprir minha missão no mundo para que ele receba a glória. Meu propósito de vida é ser membro da família de Cristo, exemplo de seu caráter, ministro da sua graça, mensageiro da sua palavra e um engrandecedor da sua glória. Meu propósito de vida é amar a Cristo, crescer em Cristo, compartilhar Cristo e servir a Cristo por meio da sua igreja e levar minha família e outros a fazerem o mesmo. Meu propósito de vida é afirmar um compromisso firme com o grande mandamento e a grande comissão. Meu objetivo é me tornar semelhante a Cristo. Minha família é a igreja. Meu ministério minha missão meu motivo
é a glória de Deus. Você deve pensar em quanto à vontade de Deus para meu emprego, casamento, lugar em que devo viver ou escola. Falando com franqueza, essas questões são secundárias na sua vida e devem existir inúmeras possibilidades que estejam de acordo com a vontade de Deus para a sua vida. O que mais importa é cumprir os propósitos eternos de Deus, a despeito de onde você viver ou trabalhar, ou de com quem você se casar. Essas decisões devem respaldar os seus propósitos. A Bíblia diz: muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Concentre-se nos propósitos de Deus para a sua vida, e não nos seus planos, uma vez que são aqueles que durarão para sempre. Certa vez ouvi uma sugestão para que a declaração de propósito fosse baseada no que você gostaria que as outras pessoas dissessem sobre você no seu enterro. Imagine o elogio perfeito. Então construa a declaração a partir dele. Francamente, é uma péssima ideia. O final da sua vida não terá nenhuma importância o que as pessoas disserem a seu respeito. Só importará o que Deus disser a seu respeito. A Bíblia diz: nosso propósito é agradar a Deus, não as pessoas. Algum dia, Deus irá analisar nossas respostas a essas questões da vida. Você pôs Jesus no centro da sua vida? Você desenvolveu o seu caráter? Você dedicou sua vida a servir aos outros? Você comunicou a mensagem de Deus e cumpriu a sua missão que Ele lhe deu? Você amou e participou em sua família na igreja? Essas são as únicas questões que irão contar. Como disse Paulo, nosso objetivo é estar à altura do plano de Deus para nós. Deus quer usar você. Há cerca de 30 anos, reparei em uma pequena frase em Atos 13:36, que iria alterar para sempre a direção da minha vida. Eram somente 10 palavras, mas pareciam uma marca de ferro em brasa, palavras que marcariam minha vida para sempre. Pois Davi serviu aos propósitos de Deus em sua geração. Só então compreendi que Deus chamou Davi de homem segundo o seu coração, segundo o meu coração. Davi dedicou a vida a cumprir os propósitos dele na terra. Não existe maior epitáfio que essa declaração. Imagine isso esculpido na sua lápide, que você serviu aos propósitos de Deus na sua geração. Oro para que as pessoas possam dizer isso sobre mim quando eu morrer. Também oro para que as pessoas possam dizer isto de você. Foi por isso que escrevi esse livro para você. Esta frase é a descrição definitiva de uma vida bem vivida. Você faz o que é eterno e atemporal, os propósitos de Deus, a maneira contemporânea atual na sua geração. Uma vida com propósito trata exatamente disso. Nem as gerações passadas, nem as futuras podem servir a Deus nesta geração. Somente nós podemos. Tal qual Esther, Deus criou para um momento como este. Deus ainda procura pessoas que possam ser usadas. A Bíblia diz: os olhos do Senhor procuram por toda a terra, a fim de fortalecer aqueles cujos corações estejam completamente comprometidos com Ele. Você seria uma pessoa que Deus pode usar para seus propósitos? Você serviria aos propósitos de Deus em sua geração? Paulo teve uma vida dirigida por propósito. Ele disse: corro direto para o alvo, com um propósito a cada passo. Seu único motivo para viver era cumprir os propósitos de Deus que Deus tinha para ele. Ele disse: porque para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Paulo não tinha medo de viver, nem de morrer. De qualquer maneira, ele queria cumprir o propósito de Deus. Ele não podia perder. Algum dia a história será encerrada, mas a eternidade seguirá para sempre. William Carey disse:
o futuro é tão brilhante quanto as promessas de Deus. Quando parecer difícil cumprir seus propósitos, não ceda ao desânimo. Lembre-se da sua recompensa, a qual durará para sempre. A Bíblia diz: pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzidos para nós em glória eterna, que possa mais do que todos eles. Imagine como será naquele dia, quando todos apresentarmos uma vida perante o trono de Deus, louvando a Cristo com profunda gratidão. Junto nós diremos: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque crias de todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Nós os louvaremos por seus planos e viveremos pelos seus propósitos eternamente. Forte, né? 40º dia, pensamento sobre o seu propósito hoje. Um tema para reflexão: viver com propósitos é a única maneira de viver de verdade. Um versículo para memorizar: pois Davi serviu aos propósitos de Deus em sua geração. Versículo para compartilhar, Atos 12, 36. Uma pergunta para você meditar: quando irei parar para escrever minhas respostas às 5 questões da vida? Quando colocarei meu propósito no papel? Que bênção, né, amado? Que Deus possa ter te abençoado nesse nosso devocional de hoje, né? Uma vida com propósitos. Que você possa entender que é muito maior o propósito de Deus do que a sua vontade para a sua vida. Tá bom? Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos pela oportunidade a qual o Senhor nos deu de adorar a Ti através desse projeto, né, de devocionais. Estamos aqui no 40º. Que o Senhor possa ter realmente a cada dia edificado um pouquinho a vida de cada pessoa que ouviu, de cada pessoa que se envolveu com esse projeto. Em nome de Jesus, amém. Beijão para você. Pensar é ter fé. Responda a pergunta de hoje, escreva seu propósito com paciência, tá bom? Deus abençoe.